A humilhação não precisa vir acompanhada de risos ou provocações explícitas. Muitas vezes ela é silenciosa, sutil e devastadora, corroendo sua presença e autoridade sem que você perceba. Muitos homens se colocam em situações que os diminuem diariamente, seja cedendo a pressões sociais, reagindo emocionalmente, buscando validação ou ignorando sua própria dignidade. O estoicismo ensina que a força verdadeira não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de manter o autocontrole, a consciência situacional e uma postura firme diante de qualquer circunstância. Desenvolver autoridade e respeito não depende de gritar, ostentar ou manipular. Depende de saber como agir, pensar e reagir de maneira estratégica, preservando a própria integridade. Neste vídeo, você aprenderá os 7 erros humilhantes mais comuns que qualquer homem pode cometer e, mais importante, como evitá-los, transformando situações potencialmente degradantes em oportunidades de demonstrar força, inteligência emocional e autodomínio. Com a aplicação prática dessas lições estoicas, você passará a caminhar por qualquer ambiente social, profissional ou afetivo com presença inabalável, dignidade preservada e respeito natural, tornando-se alguém cuja autoridade silenciosa fala mais alto do que qualquer demonstração de poder aparente. Uma das maneiras mais rápidas de se humilhar é reagir de forma impulsiva quando provocado. Raiva, frustração ou indignação imediata são sinais de que sua mente está sendo dominada por emoções e não pelo raciocínio. No estoicismo, entender que o controle sobre nossas respostas é mais poderoso do que o controle sobre os acontecimentos externos é essencial. Marco Aurélio dizia: "O que nos perturba não é o evento, mas nossa opinião sobre ele." Isso significa que quando alguém tenta te irritar, a verdadeira escolha está em como você decide reagir, e não no ato provocativo em si. Homens que cedem a explosões emocionais perdem autoridade instantaneamente, porque revelam vulnerabilidade, falta de disciplina e fragilidade interior. O autocontrole não significa passar por cima de suas emoções, mas observá-las, compreendê-las e escolher uma resposta estratégica que preserve sua dignidade e fortaleça sua presença. Cada provocação ignorada ou respondida com calma e racionalidade aumenta sua autoridade silenciosa, enquanto cada reação impulsiva dá ao outro o poder que ele não deveria ter. O treinamento constante da paciência e do domínio interno transforma situações que poderiam ser constrangedoras em demonstrações sutis de força e autocontrole, consolidando respeito imediato e evitando humilhações desnecessárias. Um erro silencioso que corrói a autoridade pessoal é a necessidade constante de aprovação externa. Muitos homens passam a vida tentando agradar outras pessoas, ajustando suas ações, palavras e comportamentos para receber reconhecimento ou aceitação. No entanto, essa busca incessante demonstra insegurança e fragilidade interna, tornando-os vulneráveis à manipulação e ao desrespeito. O estoicismo ensina que a verdadeira confiança nasce da autossuficiência e da consciência do próprio valor, independentemente da opinião alheia. Marco Aurélio afirmava que a mente do homem sábio permanece intacta diante de elogios e críticas, porque sua paz não depende de fatores externos. Buscar validação constantemente cria uma prisão invisível. Você age para satisfazer os outros e não para fortalecer seu caráter. Essa postura submete sua energia à aprovação de quem muitas vezes não compreende suas intenções ou objetivos. A chave para evitar esse erro é internalizar a ideia de que o respeito e a confiança começam dentro de si mesmo, cultivando autoconsciência e disciplina diária.
Ao fazer isso, suas ações deixam de ser motivadas pela necessidade de agradar e passam a refletir coerência, integridade e força pessoal. A independência emocional gera autoridade silenciosa. Quem é autossuficiente e firme em seus princípios não precisa provar nada a ninguém e, naturalmente, conquista respeito verdadeiro. Um dos erros mais prejudiciais para a presença e autoridade de um homem é não estabelecer limites claros em suas relações e interações. Muitos aceitam tudo, cedem facilmente ou evitam confrontos por medo de rejeição ou conflito. Essa permissividade silenciosa comunica aos outros que podem ultrapassar fronteiras, diminuindo respeito e poder pessoal. O estoicismo ensina que a autodisciplina e o controle da própria vida passam, necessariamente, pelo reconhecimento e manutenção de limites firmes. Marco Aurélio afirmava que o homem sábio mantém sua integridade acima das pressões externas, protegendo seu espaço físico, emocional e psicológico. Estabelecer limites não significa ser agressivo ou hostil. Significa agir com firmeza e clareza sobre o que é aceitável e o que não é. Isso inclui atitudes, palavras, comportamentos de terceiros e até mesmo a forma como o tempo e a energia são utilizados. Quem ignora limites, mesmo que de forma inconsciente, se submete à vontade alheia, tornando-se vulnerável a manipulações, humilhações e abusos. Por outro lado, definir fronteiras com consistência fortalece a autoestima, demonstra autoridade silenciosa e transforma qualquer interação em algo pautado no respeito mútuo. A prática constante de manter limites claros e coerentes é uma demonstração poderosa de autocontrole e autovalor, pilares essenciais para quem deseja uma vida de presença, influência e respeito duradouro. Expor medos, inseguranças ou carências de forma desproporcional ou sem contexto é um dos maiores erros que um homem pode cometer em termos de autoridade e presença. A vulnerabilidade mal administrada não é sinal de humanidade, mas de falta de autocontrole. E quando manifesta-se repetidamente, mina respeito e influencia negativamente a percepção que os outros têm de você. O estoicismo ensina que emoções existem para serem compreendidas e geridas, não exibidas como justificativa ou forma de manipular simpatia. Marco Aurélio enfatizava que o domínio interno sobre sentimentos é muito mais valioso do que qualquer aprovação externa. E Epicteto reforçava que ninguém pode ferir sua mente sem o seu consentimento. Demonstrar fraqueza emocional de maneira desnecessária transmite aos outros uma sensação de vulnerabilidade que pode ser explorada, reduzindo autoridade e confiança própria. A prática de observar, compreender e modular suas emoções antes de reagir cria uma frieza estratégica que não significa insensibilidade, mas inteligência e controle superiores. Um homem que mantém equilíbrio emocional, mesmo diante de críticas, provocações ou situações desafiadoras, comunica força silenciosa e intimida pela consistência e presença. Aprender a equilibrar vulnerabilidade genuína com autocontrole é o caminho para transformar emoções em aliados da presença e do respeito, em vez de empecilhos para a autoridade pessoal. Ao agir assim, cada interação torna-se uma oportunidade de reforçar dignidade, estabilidade e poder silencioso, consolidando sua imagem de homem centrado e confiável. Um dos erros mais comuns que levam à perda de respeito é a disparidade entre palavras e ações. Homens que prometem sem cumprir ou falam mais do que realizam rapidamente perdem credibilidade e autoridade silenciosa. O estoicismo ensina que a verdadeira presença e influência vem do que se faz e não do que se diz. Marco Aurélio afirmava que a coerência entre pensamento, palavra e ação
é a base de uma vida digna e respeitável, e que qualquer descompasso entre eles compromete o caráter. A fala vazia é percebida inconscientemente pelas pessoas, e mesmo com boas intenções, palavras que não se transformam em resultados concretos transmitem fraqueza e inconsciência. Agir com consistência, cumprir compromissos e demonstrar resultados de forma silenciosa constrói uma aura de poder que nenhum discurso eloquente consegue igualar. Além disso, focar em ações antes de falar permite que a comunicação seja precisa, carregada de autoridade, sem necessidade de explicações ou justificativas. Essa abordagem reduz erros, mal-entendidos e reforça a imagem de alguém confiável e centrado. O homem estoico entende que respeito e influência não se compram com retórica, mas se conquistam através de disciplina, prática contínua e presença tangível. Cada ação realizada com integridade torna palavras futuras mais impactantes, porque agora carregam a força da experiência e da coerência. Quem fala menos e faz mais transmite poder silencioso, intimida sem agressividade e mantém sua autoridade natural, mesmo nas situações mais desafiadoras. Transformar palavras em ações é, portanto, o caminho para uma presença sólida e inabalável. Um dos maiores erros que homens cometem e que mina sua presença é permanecer presos ao passado ou viver antecipando fracassos futuros. Quando alguém se concentra excessivamente em erros antigos, ressentimentos ou humilhações passadas, acaba permitindo que experiências já encerradas ditem suas ações e emoções no presente. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder está na consciência do agora e na habilidade de agir de acordo com o que está sob nosso controle, não em lamentar eventos que não podem ser alterados. Viver pelo medo do futuro também é igualmente destrutivo. Ansiedade, preocupação exagerada e a expectativa de que algo dê errado paralisam a ação, reduzem a autoconfiança e tornam o homem previsível e vulnerável. Marco Aurélio enfatizava que a vida deve ser vivida com atenção plena ao presente, porque somente nele reside a oportunidade de exercer o domínio sobre si mesmo e sobre as circunstâncias. Um homem estoico reconhece que arrependimentos ou preocupações externas não trazem soluções, apenas drenam energia e foco. Ao cultivar a disciplina de se concentrar no presente e em ações concretas, ele transforma o medo em motivação e a memória do passado em aprendizado, evitando que emoções negativas governem suas escolhas. Cada passo consciente no presente fortalece a mente, aumenta a confiança e estabelece uma presença sólida, capaz de resistir a provocações e manipulações externas. Viver centrado, sem se deixar aprisionar pelo passado ou pelo medo, é a essência de um homem que conquista respeito, autonomia e serenidade em qualquer situação. Um dos erros mais comuns e prejudiciais é colocar a própria paz, confiança ou satisfação nas mãos de fatores externos. Muitos homens acreditam que a aprovação de terceiros, riqueza, status ou sucesso garantem respeito e autoestima, mas o estoicismo ensina exatamente o contrário. Quem depende de eventos ou pessoas para se sentir completo está à mercê do mundo, vulnerável a manipulações, frustrações e humilhações. Marco Aurélio enfatizava que a felicidade verdadeira não vem de circunstâncias externas, mas do domínio sobre a própria mente e das ações alinhadas ao caráter. A independência emocional é o alicerce de um homem forte, porque ele não se deixa afetar por críticas, rejeições ou elogios vazios. Cada situação adversa torna-se uma oportunidade de treinar resiliência, paciência e autocontrole, em vez de ser motivo de abatimento. Cultivar a autossuficiência não significa isolamento ou frieza, mas sim construir uma base interna sólida, onde a aprovação externa é apenas um complemento e não uma necessidade.
Homens que internalizam essa filosofia tornam-se inabaláveis, porque sua força e felicidade dependem apenas de escolhas conscientes e consistentes. Ao focar no que realmente importa, caráter, disciplina, integridade e autocontrole, eles transformam qualquer circunstância em aprendizado e crescimento. Essa mentalidade cria uma presença magnética e respeito natural. Ninguém consegue manipular ou humilhar alguém que não depende de nada além de si mesmo, e cada desafio externo se torna um teste para fortalecer ainda mais o domínio interno. Evitar os 7 erros humilhantes não é apenas sobre corrigir comportamentos superficiais, mas sobre transformar sua mente, caráter e postura diante da vida. O verdadeiro respeito e autoridade não se compram, não se forçam e não se pedem. Eles se conquistam diariamente por meio de autocontrole, disciplina e escolhas conscientes. Cada reação emocional controlada, cada limite estabelecido, cada ação consistente reforça a presença de um homem que não se deixa manipular, intimidar ou desvalorizar. A filosofia estoica mostra que a força verdadeira nasce da independência interna, do domínio das emoções e da coerência entre pensamentos, palavras e atitudes. Quando você internaliza essas práticas, sua vida deixa de depender das circunstâncias externas, críticas alheias ou aprovação de terceiros, tornando-se sólida e inabalável. A presença silenciosa de alguém que entende seu valor e age com racionalidade cria respeito automático e influência natural. Aplicando essas lições diariamente, você se torna alguém que não apenas evita a humilhação, mas que inspira confiança, admiração e autoridade sem esforço, transformando desafios, frustrações e críticas em oportunidades de crescimento. A verdadeira grandeza está em permanecer firme, íntegro e consistente, mesmo quando ninguém está olhando, e é essa consistência que molda um homem capaz de caminhar pela vida com dignidade, segurança e poder estoico silencioso.